Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 29 de abril, sexta-feira, vamos terminar esta semana falando sobre um tema que é importante que todos saibam: leucemia, uma doença de causa desconhecida e que, se não for tratada, pode levar a pessoa à morte. Então é um tema muito importante. A gente sabe que tem aparecido muitos casos de leucemia, o diagnóstico está sendo feito e é importante que todos prestem atenção nas informações do dia de hoje. Os abraços vão para a aniversariante do dia, Ângela de Almeida, moradora lá do Oscar Salazar, nossa liderança no Oscar Salazar, uma pessoa maravilhosa. Ângela, muita paz, muita saúde, que Deus te abençoe sempre. Que você continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa guerreira, essa pessoa que busca as alternativas aí para o Oscar Salazar, para os moradores, sempre desafiando o impossível para conseguir aquilo que traga as melhorias para a sua região. Parabéns, Ângela, que Deus te ilumine sempre. Você que passou por essa dor recente, com o passamento da sua querida mãe, a gente sabe, mas é importante que você continue trabalhando por todos. Deus te abençoe. Também para aniversariante de hoje, a Leonice Salete dos Santos, moradora do Jardim Centro-Oeste. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, amiga do Miro, Jardim Centro-Oeste, onde a gente tem inúmeros amigos. Um abraço a todos vocês aí. Conhecida como câncer no sangue, a leucemia é uma doença que tem como característica o acúmulo de células na medula óssea, área responsável pela fabricação de sangue no organismo. No entanto, apesar de ser uma doença complexa, sua descoberta pode ser feita por um simples e rotineiro exame de sangue, evitando assim realizações de tratamentos complexos e intensivos. E podem ter a certeza, você que está nos assistindo, a leucemia, se for pega no início, diagnosticada, tratada por um bom profissional, as chances de ocorrerem o sucesso no tratamento, com certeza podem acontecer. Por isso estamos hoje aqui com um especialista, um hematologista, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, meu amigo, Dr. Luiz Henrique Mascarenhas. Bom dia, Dr. Luiz Henrique. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa e eu começo lhe perguntando, do seu ponto de vista hematológico, o que vem a ser essa doença chamada leucemia? Como você disse inicialmente, é um acúmulo de células neoplásicas tumorais na medula óssea, órgão responsável pela produção do sangue normal. Dr. Luiz Henrique, é só um tipo, leucemia, ou existem classificações dentro desse segmento leucemia? Existem dois grandes grupos de leucemias, as chamadas agudas e as chamadas crônicas. E dentre estes grupos, cada um deles se subdivide também em outros tipos, né? Então existem as leucemias agudas que afetam mais as crianças, aquelas que afetam mais os adultos. E as leucemias crônicas que também têm incidência maior nos idosos e outras que têm incidência maior em pessoas mais jovens. Quer dizer, então, que mesmo nas crianças ou nos adultos existem alguns tipos diferentes. Existem. Então pode ter uma pessoa que tem um tipo de leucemia e outra pessoa tendo outro tipo de leucemia, mesmo na mesma faixa etária. Exatamente. Pode ocorrer essa diferença, esses tipos podem ocorrer em diferentes faixas, diferentes tipos. E o que causa? Porque, de repente, as pessoas em casa, nas mais variadas cidades do Mato Grosso do Sul, a gente começa a se perguntar, a gente já ouviu falar tanto de câncer, hoje em dia parece que pelo menos uma pessoa da família passa por esse episódio. Fica todo mundo apreensivo, preocupado. O que causa a leucemia? Então, os produtos químicos que no nosso estado, por ser um estado agropecuário, utiliza-se muito o agrotóxico, né, nas lavouras. Isso é uma preocupação para nós que tratamos desse tipo de problema. Outras causas que podem levar à leucemia, e está muito em evidência hoje, é a exposição à radiação. Hoje, com esse acidente nuclear no Japão, uma preocupação muito grande com o que pode acontecer com aquelas pessoas próximas ali. E uma outra causa que tem aumentado muito a incidência de leucemia são as causas virais, os vírus.
né? E um dos principais agentes virais envolvidos é o chamado vírus Epstein-Barr, né, causador da mononucleose infecciosa. Então, esse vírus hoje ele tem uma incidência muito grande no aparecimento de certas leucemias. As mães, principalmente, que estão nos assistindo, doutor Luiz Henrique, elas muitas vezes, para o pediatra, no meu caso, elas chegam e falam, doutor, mas essa anemia não pode levar a uma leucemia? Elas acreditam que, na totalidade, os casos de anemia, se não forem bem tratados, evoluem para uma leucemia. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, né? Não existe tal assertiva, né? Quem tem anemia por várias outras causas, falta de vitaminas, falta de uma boa alimentação. Mas quem tem anemia não vai se tornar uma pessoa com leucemia. A leucemia é uma doença complexa, envolve a transformação de uma célula leucêmica. A anemia simples, ela tratada, ela é curada. E quais seriam os sintomas principais? Quem está nos assistindo, será que meu filho tem leucemia? Porque agora o programa chega no estado inteiro e tem localidades que nós não temos um hematologista do seu porte. E aí como é que fica? O que seria de sintoma? A pessoa que está nos assistindo, para que ela possa buscar o aconselhamento médico. O que a pessoa pode sentir para se pensar em leucemia? Eu costumo dizer que a leucemia, ela quebra aquele estado de saúde da pessoa. É uma pessoa que ela está bem, uma criança que está bem, brincando, correndo, a sua atividade normal, e de repente ela começa a ter uma queda, ela não consegue mais desenvolver, começa a ficar pálida, pode ter manifestações hemorrágicas, sangramentos. Então, é uma queda abrupta do estado de bem-estar daquela criança, principalmente. Tá? Então, na criança, no adolescente, no jovem, é assim que a leucemia se manifesta. O idoso, ele já pode ter uma apresentação um pouco mais lenta, mais demorada. Ele começa com alguns sinais inespecíficos e pode demorar, às vezes, até 1 mês, 2 meses, para se manifestar totalmente a leucemia. Então, cada caso se apresenta de uma forma e com uma sintomatologia. Exatamente. O jovem tem uma sintomatologia mais rápida e o adulto mais lento, o idoso. Doutor Luiz Henrique, a leucemia é uma doença que tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho porque o tema é muito importante. Estamos falando das leucemias. Estamos aqui com um especialista nesse assunto, uma referência, ele que é hematologista, Dr. Luiz Henrique Mascarenhas. Dr. Luiz Henrique, eu lhe perguntei se a leucemia é uma doença que tem cura. Sim, a leucemia tem cura. Todos os casos de leucemia têm cura? Não todos os casos. Existem alguns casos que têm maior probabilidade de se curar e depende muito do momento em que é feito o diagnóstico, né? Quanto mais cedo, mais precoce, maior a chance. Agora, existem casos que realmente a cura é difícil. Bom, já que tem cura e se o diagnóstico precoce ajuda, vamos ao diagnóstico. Como é feito? Esse diagnóstico é feito através de um exame, como você disse no início do programa, um exame simples, que é o hemograma. É um exame acessível a praticamente toda a população em qualquer localidade do estado. E através desse hemograma, das alterações que possam ser encontradas nele, é que se faz a suspeita de uma provável leucemia. Bom, aí se o hemograma é suspeito, encaminha-se para o hematologista? A partir dessa suspeita, normalmente se encaminha um serviço de referência especializado, onde serão feitos exames complementares que evidenciarão e confirmarão a hipótese de leucemia. Bom, eu como pediatra vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, até porque, coisa de 3 meses atrás, nós trouxemos aqui a mãe de um paciente com leucemia. E ela deu um depoimento aqui que eu fui às lágrimas, acho que você em casa que me assiste todos os dias também. Ela revoltada, ao mesmo tempo ansiosa, esperançosa, para que se fizesse um transplante de medula no seu filho, que era a única chance que ele tinha de salvar a sua vida. Passado algum tempo, nós ficamos sabendo que ela não conseguiu fazer esse transplante e a criança foi a óbito. Por que as crianças são as grandes vítimas da leucemia? A incidência da leucemia é o câncer de maior incidência em crianças. Então, é a faixa etária onde há a maior incidência de leucemia aguda. E tem todo o impacto, né, de uma criança desenvolver uma doença tão grave como essa.
Então, realmente há uma ansiedade muito grande por parte da família, principalmente quando o tratamento, que na maioria dos casos em criança, resolve o tratamento quimioterápico. São poucos os casos em que a criança evolui para uma necessidade de transplante de medula. Mas sabe o que acontece, Luiz Henrique? A gente tem essa liberdade de dizer aqui de público, que o meu telespectador sabe que eu sou muito transparente. Quando a gente fala que tem uma dor de dente num filho, é uma coisa. Uma unha encravada, você ainda fica preocupado. Se falar de uma meningite, de uma leucemia, por mais que tenha altos índices de cura, o desespero toma conta. E quando você recorre aos órgãos públicos, muitas vezes as portas se fecham. Não tem agendamento naquele dia, você não consegue. E a gente acha que se não fizer naquele momento vai perder o filho. O desespero toma conta. Eu acompanho isso no meu consultório muitas vezes e recorro a vocês e ligo, eu como médico às vezes consigo, mas o paciente, ele se torna um impaciente nesse caso. Então, é importante que você até nos fale aqui como que é feito esse tratamento, se a gente tem que ter também uma dose a mais de paciência para que essa esperança seja renovada, se a participação da família é importante. Com certeza. O tratamento da leucemia ele é focado e é embasado em protocolos. Esses protocolos são feitos a nível mundial, todos os grandes centros de tratamento, eles desenvolvem protocolos específicos para o tratamento da leucemia e aqui no Brasil todos os centros de referência seguem esses protocolos. Então, para cada tipo de leucemia você tem um protocolo de tratamento com quimioterapia, radioterapia se for necessário. E a família é de grande importância nessa hora. É um impacto muito grande. Um paciente com leucemia, ele faz a químio tem os seus efeitos visuais, né, que chamam atenção, queda de cabelo, né? Então uma criança que perde o cabelo já tem toda aquela questão estética. Então o apoio da família é fundamental, o apoio dos amigos, né? Existem hoje também organizações de apoio aos pacientes portadores de câncer que dão uma grande ajuda nesse tipo de tratamento. Inclusive essa queda de cabelo, a gente teve até aqui trazendo a Ariadne Cantu, que lançou um livro, Planeta dos Carecas, do qual a gente pôde participar, porque a gente se sente excluído, parece que quem está ali, uma criança careca, vai morrer. Então muitos pais raspavam a cabeça e tal, então nós estamos desmistificando isso. É preciso passar por isso, vai melhorar. Tem que ser alto astral, tem que elevar a autoestima, né, doutor Luiz Henrique? Com certeza, isso ajuda em muito o tratamento. A criança se sente valorizada, querida, e isso facilita ela tomar picadas, colher exames, que é uma fase, é um período, é limitado. Se tudo correr bem, em 1 ano, 2 anos, essa criança vai estar curada e voltar para a sua vida normal. Se Deus quiser. Existem formas de prevenção da leucemia? Não existe especificamente formas, a não ser nesses casos, como eu citei anteriormente, de exposição à radioatividade, né? E também agentes químicos, né? Tóxicos. Se puder evitar esse tipo de contato, com certeza vai estar evitando o aparecimento de algum tipo de doença como a leucemia. Está dadas as dicas, está falado exatamente aquilo que precisava ser falado. O que precisa agora é vocês entenderem a necessidade de buscar o aconselhamento médico e, se tiver suspeita, procurar o hematologista. Dr. Luiz Henrique, dia 17 de abril passado, foi o Dia Mundial da Hemofilia. Recebemos cartas e e-mails solicitando um programa sobre isso. Você estaria disposto a voltar no nosso programa para falarmos sobre hemofilia? Com certeza, será um prazer falar sobre essa doença também. Que ótimo. Então, no programa de hoje, a gente quer agradecer a sua presença, desejar um ótimo final de semana, sucesso nessa empreitada que sempre vocês fazem com muito carinho para todos que procuram. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E você que ainda tem dúvidas sobre leucemia, outros assuntos relacionados na área da saúde, críticas, sugestões, denúncias, utilize os nossos endereços. O nosso e-mail, médicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Tenham todos um ótimo almoço, uma boa tarde, um excelente final de semana. Lembre-se que o nosso compromisso é de fé e saúde. Não vão exagerar na bebida alcoólica. Se puder, nem bebam. Não faz bem para ninguém. Mas se for para beber, não saia dirigindo o seu automóvel,
nem a sua motocicleta, não coloque em risco a sua vida nem a de terceiros. Mantenha a harmonia dentro da sua casa, do seu lar. Um ótimo final de semana a todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.